Você já sentiu que, mesmo respirando, não está realmente vivo? As pessoas passam por você todos os dias, algumas sorrindo, outras apressadas, muitas apenas vazias, como zumbis, vestidos de gente. E você, onde se encaixa nessa coreografia inconsciente? Você acorda, come, trabalha, responde mensagens, ri mecanicamente de piadas que nem te tocam mais. Às vezes se pergunta por que o tempo parece cada vez mais curto. Outras vezes se pergunta por que ele parece tão inútil. Mas raramente você se pergunta se está realmente vivo. Carl Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. Sim, morrer antes da morte. E esse é o estado de milhões hoje, respirando, mas não sentindo, andando, mas sem direção, falando, mas sem alma. Você lembra a última vez que sentiu algo de verdade? Algo que te rasgasse por dentro e dissesse, é para isso que eu existo? Ou você se acostumou com a superfície, com a distração, com a sobrevivência? Sobreviver é responder ao mundo, viver é escutar o chamado da alma, mas o chamado é sutil. Ele não grita, ele sussurra. E sussurra nos lugares mais incômodos, no vazio que você sente, mesmo depois de realizar algo grande, no cansaço que não some mesmo dormindo 8 horas, na saudade de algo que você não sabe nomear. Você percebe? Não é o corpo que está cansado, é a alma e talvez, só talvez, ela esteja tentando te acordar. A prisão mais segura, aquela que você não sabe que está dentro. Você foi condicionado, desde cedo. Ensinaram que viver é produzir, acumular, conquistar, que sucesso tem fórmula, que felicidade tem endereço e que o amor, se vier, virá como prêmio por ser útil, obediente, funcional. Mas essa fórmula tem um preço, o esquecimento de si. Você virou uma peça, um número, um perfil com dados e padrões de consumo. Uma engrenagem da máquina, mas uma engrenagem não tem alma. Você lembra do que sonhava quando era criança? Não do que queriam que você fosse, mas do que sua essência queria experimentar. Pois isso foi morrendo, silenciosamente, apagado por frases como "isso não dá dinheiro", "isso é besteira", "isso não é seguro", e você acreditou, como todos nós, em algum momento acreditamos. Começamos a viver de fora para dentro, a seguir manuais de vida que não escrevemos, a buscar aprovação, salário, validação, mas no processo esquecemos da pergunta mais importante: quem está dentro de mim? Não quem os outros acham que sou, mas quem de verdade habita esse corpo, esse olhar, essa voz. Jung dizia que o maior problema do ser humano é nunca se tornar quem ele realmente é. E talvez esse seja o seu problema hoje. E o meu, e o de todos que confundiram rotina com vida, porque a rotina pode dar segurança, mas raramente oferece sentido. E viver sem sentido é sobreviver. Você já percebeu que o mundo está cada vez mais barulhento? Notificações, trânsito, vozes, mídias, reels infinitos, notícias a cada segundo. E mesmo assim, por dentro, tudo continua silenciosamente oco. E esse barulho externo é um disfarce. Ele nos impede de ouvir o que mais importa, o som do que falta dentro de nós, a dor que foi engolida, o sonho que foi enterrado, a verdade que foi calada. E é por isso que sobrevivemos, porque viver exige silêncio. E o silêncio nesse mundo é quase insuportável, pois quando tudo silencia, você se ouve. E o que escuta? Talvez uma tristeza que não passa, uma ansiedade que te visita nas madrugadas, uma culpa que você não sabe de onde vem, uma saudade de si mesmo, de quem você poderia ter sido. É nesse espaço entre o ruído e o silêncio que mora o chamado da alma. Mas poucos suportam escutá-lo, por isso preenchemos cada segundo com estímulos, porque estamos com medo. Medo de descobrir que estamos vivendo no automático, que nossa existência virou um reflexo de demandas externas, que a nossa alegria é performada e que nossa dor foi anestesiada com distrações. Freud dizia que o ser humano faz de tudo para evitar o sofrimento, mas o que ele não sabia é que evitar o sofrimento é justamente o que nos mantém presos nele. Você entende? A dor ignorada se transforma em rotina, e é por isso que a maioria das pessoas não está viva, está apenas funcionando. Quando você esquece quem é, o mundo inteiro te diz quem deve ser, e você vai aceitando, pouco a pouco.
vai se adaptando, vai sorrindo quando quer chorar, vai dizendo sim quando o coração implora por um não, vai se moldando, até não sobrar mais nada de você. E então, o que resta? Uma vida que parece sua, mas não é. Relacionamentos que mantêm o corpo, mas esvaziam o espírito. Um trabalho que paga boletos, mas rouba tempo. Amigos que não te escutam. Uma rotina que não te escuta. E pior, uma mente que você mesmo já parou de escutar. A alma não grita, ela não faz escândalo, ela não bate a porta, ela simplesmente some. E é aí que começa o desespero silencioso. Você sente cansaço sem causa, um peso invisível, uma vontade de fugir de tudo, mesmo sem saber para onde. Você começa a se afastar de quem ama, ou pior, começa a se afastar de si. E nesse afastamento vem a mentira mais perigosa. Isso é normal. Não é. Não é normal se sentir um estranho dentro da própria pele. Não é normal acordar com angústia todos os dias. Não é normal viver com medo de parar, porque sabe que se parar, vai desmoronar. Mas ninguém te diz isso, porque todos ao redor estão no mesmo barco furado. Eles também fingem estar bem, também postam fotos sorrindo, também estão sobrevivendo com doses diárias de distração, performance e autoabandono. Mas viver de verdade, exige coragem. A coragem de se reencontrar, a coragem de ouvir o que a alma ainda sussurra, antes que ela desapareça por completo. Você quer viver? Então pare. Pare de correr de si. Pare de agradar todo mundo. Pare de querer dar conta de tudo. Pare de carregar um mundo que não foi feito para caber nos seus ombros. Pare e escute. O que sua alma está tentando te dizer no silêncio? Talvez ela esteja sussurrando: eu ainda tô aqui. Sim, ainda. Debaixo das camadas de medo, culpa, exigência e máscaras, ainda pulsa. Mesmo ferida, mesmo abafada, mesmo esquecida. A alma não morre, ela espera, mas ela só desperta quando você para. Foi isso que Jesus fez no deserto, foi isso que Buda fez debaixo da árvore. Foi isso que os sábios, os curadores, os mestres de todos os tempos sempre entenderam. Não se encontra a vida correndo, só se encontra a vida no centro, no agora. Você não precisa mudar de cidade, largar tudo, abandonar a vida. Não. A mudança real acontece de dentro. Comece pequeno. Desligue o celular por 1 hora. Sente em silêncio. Respire, escreva o que sente. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Talvez você chore, talvez fique em branco, talvez se assuste com o que encontra, mas é assim que começa. O despertar não é um evento, é um processo. E esse processo começa com uma escolha: não mais sobreviver, não mais aceitar o automático, não mais se contentar com migalhas de existência. Você merece mais, você sempre mereceu, mas se esqueceu e agora está lembrando. Você chegou até aqui. E isso já diz muito, sinal de que algo dentro de você está despertando. A alma, quando ouvida, não exige grandes revoluções. Ela pede presença. Ela não quer que você se torne alguém novo. Ela quer que você volte a ser quem sempre foi. Antes da dor, antes da pressa, antes da performance. Você não nasceu para sobreviver. Você nasceu para sentir, para criar, para amar com profundidade, para cair de joelhos diante de uma música, de um pôr do sol, de um silêncio. Você nasceu para tocar outras almas com a sua, para transformar o comum em sagrado, para viver com o coração em chamas. Mas isso exige que você escolha. Escolha parar de mendigar migalhas de validação. Escolha confrontar seus medos, não fugir deles. Escolha silenciar o mundo para ouvir o que sua alma vem tentando dizer há anos. Escolha viver, não por obrigação, não por imposição, mas por merecimento, porque você não veio a este mundo apenas para cumprir tarefas, você veio para brilhar por dentro. Sim, o mundo vai continuar caótico, as contas vão chegar, os outros vão continuar dormindo, mas você pode estar acordado e talvez, só talvez, esse seja o seu papel, ser um farol no mar de sombras, ser um espelho para que outros também despertem, ser aquele que, ao invés de sobreviver, inspira a vida por onde passa. Então eu te pergunto, você está vivendo ou apenas sobrevivendo? Se algo dentro de você mexeu, compartilhe, escreva nos comentários. Estou acordando. Talvez esse seja o primeiro passo de muitos, talvez essa seja a sua nova vida começando agora.